O que a gente veio aqui trazer é um pouco mais de consciência e um pouco mais da rotina que a gente tem. E eu acho tão bacana isso, porque parece que às vezes a gente conversa com a pessoa e faz uma sessão e não cai a ficha ali naquele momento. Ela precisa vir para uma sequência de lives, às vezes, e ver 3 pessoas falando do mesmo assunto e trazendo os cases de sucesso deles e trazendo pessoas do ecossistema deles, né? Como a gente trouxe uns dias atrás a Maura, que dá um depoimento para demonstrar que funciona, porque às vezes a procrastinação da pessoa é tão grande, o bloqueio dela dar o próximo passo é tão grande, o bloqueio de agir é tão grande, que ela não consegue, ela não tira da sessão ali o agir, o mover. Aí as fichas vão caindo gradativamente depois de uma sequência de lives, né, gente? Mas é isso, é poderoso, é maravilhoso. Vamos à palavra do dia, porque senão a gente vai Vamos se lá, estender. vamos lá. Débora, o nome da tua conti que está na live, né? Isso. Isso. Então, assim, Débora, querida, só quero te dizer, honrar a tua vida, tá? E te dizer que isso é apenas o começo. É apenas o começo de uma grande transformação que está vindo aí na tua vida. Isso já está acontecendo e vai acontecer ainda mais. Pode ter certeza disso. E a gente está aqui para honrar a tua vida, né? E você, com certeza, está em ótimas mãos com um coach maravilhoso. Parabéns pela tua decisão. Então, vamos lá, gente. Palavra de hoje: coragem. Coragem. E eu já vou ler na sequência aqui a mensagem de hoje também, tá? Bom dia, Gisele. Bom dia, Gisele também é minha coach. Seja muito bem-vinda. Já Bom iniciamos a dia. live, tá? Palavra Bom dia, de Ana. hoje. E a mensagem: por amor, escalaremos montanhas, cruzaremos mares, atravessaremos as areias do deserto e enfrentaremos incontáveis dificuldades. Sem amor, as montanhas se tornam impossíveis de escalar, os mares impossíveis de cruzar, os desertos insuportáveis e as dificuldades o nosso destino. Olha só. Vem só reforçar um pouquinho do que a gente falou ontem também, sobre o amor, que nós falávamos: simplesmente ame, simplesmente cuide, entregue nas mãos de Deus, né? E essa palavra de hoje, nesse dia tão especial, ele só vem mais uma vez reforçar aquilo que a gente várias vezes também já falou. Coragem. É preciso dar o pequeno passo, o primeiro passo de ousadia, o pequeno passo que muitas vezes as pessoas elas não estão dispostas a dar. E quando a gente dá esse passo de coragem na nossa vida, quando a gente dá esse passo de ousadia na nossa vida, quando a gente decide amar, quando a gente decide nos alimentar da fonte, que é o nosso Deus, o nosso Criador, as coisas acontecem. Acontecem. Só que a gente não pode ficar ansioso querendo que as coisas mudem tudo ao nosso redor em um simples passo. É preciso muitas vezes ter paciência. É preciso repousar. É preciso entregar as nossas mãos ao nosso Criador, que as coisas vão acontecer. Então, esse dia especial, essa palavra especial, quer dizer para você mais uma vez: tenha coragem. Coragem de ousar. Coragem para acreditar que a tua vida
está em tuas mãos e você precisa dar esse passo para o mover. Porque quando a gente dá esse passo de coragem e a gente tem essa fé, a nossa fé remove montanhas, como diz a mensagem, faz florir no deserto. Então, quando eu olhei ontem à noite essa palavra, é para a gente dar uma pensada também, né? Vamos dizer assim. Eu disse, nossa, só olhei para a palavra, nem olhei para a frase e já disse, perfeito para amanhã, perfeito. Então, hoje, mais uma vez, eu digo para você, mulher que está nessa live e todas as mulheres que vão assistir depois, tenha coragem. Coragem. Coragem é tão, né, como tu disse, dar o passo, dar o primeiro passo. Quantas vezes nos perguntamos se vamos conseguir, se é o momento certo? Várias dúvidas surgem na nossa cabeça quando temos que tomar decisões. E quando entregamos nossa vida a Deus e Ele nos preenche, Ele nos dá coragem, nos preenche, né, com o amor dele. E eu falo assim que vou falar um pouquinho de mim assim, no sentido de que eu muitas vezes sabia que era desafiador, mas ele me deu coragem para seguir em frente. Às vezes aparecem propostas ou caminhos, né? E aí tu tem que ter coragem, às vezes também para dizer não, não é o momento. E seguir no teu propósito. E ele faz, e o Pai é tão bom que ele faz isso para que a gente possa realmente mostrar, né, o quanto a gente está confiando nele, o quanto a gente está nele, o quanto a gente está descansando nele, porque ele é bom o tempo todo. O tempo todo. E ele é um pai tão bom e que confia tanto e nos ama tanto que ele fez maravilhas. Pois ele já teve a coragem de nos criar. Olha só, ele teve a coragem de nos criar imagem e semelhança dele. Nós somos imagem e semelhança dele. Ele teve a coragem, depois de ter criado tantas coisas maravilhosas, ele teve coragem. Ele teve amor. E ele teve essa coragem de nos amar mesmo, sabe, mesmo vendo que nós erramos com ele, nós fomos fracos, mas ele deu o primeiro passo na nossa direção e ele, mesmo assim, ele teve a coragem, a ousadia, né, de lutar por nós, né, de entregar o filho dele para que nós voltássemos a ficar próximo dele, porque ele nos ama tanto. E ele fez esse ato de coragem e de amor por nós. Então, se ele fez isso, e ele fez tantas outras coisas que motivaram, que nos deram coragem durante toda a nossa história, como a história de Davi e Golias, um menino enfrentando um gigante. Olha a coragem, mas ali estava também o Espírito de Deus acompanhando, lado a lado, aquele menino contra um desafio de um gigante. E nós
todos os dias temos desafios. E por isso, tenhamos coragem. Coragem e confiança de que Ele está ao nosso lado. Coragem para levantar todos os dias e fazer a diferença na vida das pessoas que amamos. Coragem para vencer mais um dia, porque já somos vencedores, somos filhos amados de Deus. E coragem para viver as promessas de Deus. Coragem de se permitir viver os processos, mesmo quando parece ridículo, quando a gente pede para as pessoas que a gente atende fazerem atividades e eles acham, mas isso é tão ridículo. Mas a gente diz, permita viver, tenha coragem. E tu vai vendo a transformação na vida dessas pessoas. É a coragem de se permitir viver o extraordinário. Essa é a mensagem que eu quero deixar no dia de hoje. Eu vou só complementar um pouquinho, porque está bem completo as duas percepções, tanto da Mônica quanto do Emerson. Coragem é tudo isso. Coragem é dar o peitaço, que nem eu falei com uma pessoa ontem, né? É dar o próximo passo, deixar aquele friozinho na barriga de lado, deixar ali, tu aceita, tu olha, tu sente, e aí tu diz, eu vou com medo mesmo, eu vou fazer. Coragem, eu anotei aqui, ó, ela é um princípio que ela traz honra junto com ela, né? Porque cada vez que tu tem coragem, tu honra a ti mesmo. E aí eu vou trazer uma reflexão aqui que eu aprendi há um tempo atrás, que faz todo sentido. Quando tu aprende a te honrar, e aí hoje, Dia das Mulheres, tu aprende a honrar também a todas as mulheres que passaram pela tua vida. Todas as mães, as tuas tias, todas as tuas avós, as bisavós. Porque cada mulher que passou que compõe a tua existência, mesmo que tu nunca tenha pensado nesse sentido, você, criança, é composta por todas as mulheres que passaram pela tua vida. Todas. O teu DNA, a tua essência, ela é parte dessas mulheres. Então, cada vez que tu olha para dentro de ti e tu te honra, tu tá honrando essas mulheres as antepassadas. E isso é muito bonito de se ver, porque honrar é entender que todas elas passaram por coisas, por processos, por desertos, por vales, por montanhas, e elas, de uma maneira ou de outra, superaram. Aquelas que não conseguiram vencer, provavelmente elas repetiram algum padrão. E esse padrão tu carrega também junto com a tua ancestralidade no teu DNA. Então, cada vez que tu te honra, que tu resolve fazer um processo de autoconhecimento, quando tu percebe que tu precisa mudar algo em ti, tu começa o processo de autocura, tu tá honrando a tua ancestralidade, tu tá honrando todas essas mulheres incríveis que te formaram. Aquele momento da geração ali do bebê, a mãe tá com o bebezinho na barriga, olha quanta coisa uma mãe passa para aquela criança que está sendo gerada. 9 meses, 8 ou 7, dependendo. Ela carrega com ela todas as vivências que ela teve na vida. Da avó, da mãe dela, das bisas, das tias. Então, não tem como tu olhar para dentro de ti, tu começar um processo de autoconhecimento sem honrar essas mulheres que passaram pela tua existência. Então, hoje, dia 8 de março, Dia da Mulher, eu quero convidar todas as mulheres que nunca olharam para dentro de si, que nunca tiraram um tempo de qualidade para cuidar de si, ou que tiraram muito pouco tempo, ou que nesse exato momento não têm tirado. Tirem o dia de hoje, alguns momentos, para olhar para dentro.
para honrar essas outras mulheres que passaram pela sua vida. Olhe cada pessoa que passou, os desafios que elas tiveram, todas as conquistas que elas tiveram, todas as dores que elas passaram. E permita-se a tentar entender cada item do teu corpo, cada imagem, teu rosto, teus olhos, o que remete. Remete a dor, a amor. Te olha no espelho e pesquisa em ti mesmo partículas da tua avó, da tua bisavó, partículas da tua mãe. Olhe, veja o que tu tem em comum com tuas tias e honre. Faça uma imaginação aí. Imagine, se você não consegue falar com elas todos os dias, honre no sentido de imaginar elas na tua frente e honre. Diga gratidão a tudo isso que tu me passou. Faça esse exercício hoje, de honrar as mulheres que passaram pela tua vida. Porque nós somos formados por cada mulher que passou pela nossa vida. Cada mulher. E hoje aqui estou vendo algumas mulheres que entraram, eu honro cada uma delas. Eu honro vocês. Eu amo vocês. Eu vejo vocês. Porque nós somos parte do todo e o todo faz parte de nós. E cada uma que entrou na minha vida, ela tem uma particularidade, ela me trouxe uma certa consciência, ela me trouxe muita luz. Se hoje eu sou luz e eu sinto a luz, é porque cada mulher que passou pela minha vida, pela minha existência, trouxe um pouco da sua luz. É essa reflexão que eu trago hoje sobre coragem. Coragem de olhar para dentro e honrar essas mulheres. Nossa, muito, muito forte, muito especial tudo isso. Gratidão mais uma vez pela vida de cada uma de vocês que está aqui. Honre as tuas feridas, honre as tuas dores, mas não fique nelas. Tenha coragem para dar o pequeno passo de mudança e decida olhar para dentro de você, porque a cura da tua vida está aí dentro. Mas você precisa se permitir a se olhar e não aceitar mais aquilo que você não quer mais da tua vida. Vamos fazer os nossos motivos de gratidão? Vamos. Pode ser. Deixa Tem eu só... alguém novo aí, né, pessoal? Honrando a vida de cada uma de vocês nesse dia tão especial, que é o Dia das Mulheres, que é o dia dessas mulheres maravilhosas que geram vida, que geram amor, que geram cuidados e que geram luz. Porque trazem à vida, né, a semente de luz. E trazem a coragem de um dia melhor, né? Façam hoje os motivos de gratidão e eu vou fazer, com certeza, honrando e agradecendo a vida de cada uma das mulheres que me rodeiam, as que estão hoje aqui comigo, a todas as mulheres que eu tenho na minha vida e que passaram pela nossa vida e que deixaram marcas na nossa vida e que com certeza estarão sempre no nosso coração. Agradecer é ser grato, é merecer, é honrar cada uma das pessoas que fez parte da tua vida. É ser grato também. Por isso esse exercício de hoje é tão especial num dia tão especial. Não tem como não ser grato pela vida da minha mãe, da minha filha, da minha avó, da minha esposa, que Deus me deu como um presente de Deus, é o meu presente de Deus que tem hoje junto de mim. E vocês que estão aqui comigo hoje, a cada uma das minhas amigas, das minhas coaches e todas as pessoas que têm cruzado a minha vida, mulheres maravilhosas e de fibra, de amor e de luz. Gratidão pela vida de cada uma de vocês. Eu vou honrar vocês, né, no dia de hoje, dizendo que eu sou grato pela vida de cada uma de vocês. Amo a vida de vocês. Uau, gratidão. Deixa eu só complementar rapidinho aqui. Ivonete, gratidão por estar aqui. Gratidão, gratidão, gratidão pela tua vida também. Se eu sou luz, parte da minha luz veio de ti também. Ivonete é minha coach, que está aqui na live. Foi a minha primeira coach.
e eu amo a vida dela. Ela me trouxe muita, muita, muita consciência. E só mais um detalhe que eu não falei, que eu ia complementar, no fim fugiu e agora voltou. Você, mulher que tem luz, honrar as ancestrais também tem a ver com decidir quem vai fazer parte da tua vida. Qual é o homem, o masculino, ou, né, às vezes a mulher, ela tem uma energia masculina, ela aceita, ela resolve ter uma vida diferente, né, fazer outras coisas. Qual a energia que tu quer colocar do teu lado? Então, assim, é quando tu olha para dentro de ti, tu decide que as outras mulheres que estão ao teu redor, elas também têm uma energia forte de cocriação. E elas merecem o teu respeito, assim como tu merece o respeito delas. Então, quando tu escolher alguém para viver a vida inteira ao teu lado, ou para viver ao teu lado, ou simplesmente para namorar, olhe para aquele masculino e honre as tuas ancestrais. Honre. E honre as pessoas, as mulheres que passaram pela vida dele também. Porque nesse Dia da Mulher, a gente tem que aprender, se não aprendeu, aprender a olhar para as outras mulheres com um olhar de amor também. Cada vez que tu separa e casa novamente, ou arruma um namorado, ou se relaciona com alguém, aquela pessoa teve outras pessoas na vida dele, ou dela, né? E a gente tem que aprender a olhar com um olhar de amor para esses outros relacionamentos que aquela pessoa traz na carga dela, na mochila dela. Então, assim, aprender a honrar aquela pessoa e todas as pessoas que tiveram na vida dela. Isso é um olhar de amor, de gratidão e de honra a si mesmo e o feminino que há no universo. Não é à toa que nós somos XX e que os homens são XY, ou seja, o X está em tudo, né? A energia feminina está em tudo. É isso, vamos fazer os motivos de gratidão. Vamos lá. Vamos lá. Vou colocar aqui o nosso louvor um pouquinho mais alto para que o pessoal também possa ouvir, tá? E hoje uma música especial também, um louvor especial, Aos Olhos do Pai. Vou iniciar aqui.
E um louvor especial também hoje. Porque aos olhos do Pai, aos olhos do nosso Criador, nós somos seres especiais. Por isso, nunca deixe que ninguém apague o teu brilho. Nós somos seres especiais antes mesmo de estarmos aqui na Terra. Deus já planejou a nossa vida, já traçou a nossa vida para cada um de nós que estamos aqui. Então, se nós estamos nesse mundo, nós estamos aqui para fazer a diferença na nossa vida, a diferença na vida que as pessoas nos apresentam. Então, que sejamos luz, que sejamos mulheres de honra, para honrar todos aqueles que se aproximam de nós, mas honrar principalmente aquele que nos deu o dom da vida. Verdade. Pronto, Emerson. O Emerson está Eu me empolguei. Igual o dia que eu fui fazer os motivos de gratidão, a minha segunda coach, ela me propôs um exercício bem interessante, até deixo como dica quem quiser fazer um dia, e é bem desafiador, assim, tu tem que pegar um caderno sem nada. A gratidão pela tua existência. Ela disse assim, agora reflete os momentos felizes e começa a agradecer, mas faz um exercício de imaginar desde o ventre da tua mãe. Gente, quando vocês quiserem fazer, eu conduzo para vocês, inclusive. E quem estiver na live aqui, são 7 pessoas que quiser, eu ajudo a conduzir. Tipo, a gente cria um link pelo Zoom, só me chama no direct que eu faço. É incrível. Porque o que acontece? Quando tu começa a fazer um exercício de imaginação da tua mãe gestante, dela fazendo as coisas da vida dela com o barrigão e tu lá dentro, aí tu começa a imaginar ela no hospital, a tua mãe dando à luz, tu saindo, o médico vindo cortando cordão umbilical, quando o médico dá o tapa na bunda da criança para a criança chorar. A minha mãe conta que eu me afoguei, então eu imaginei toda a cena. E aí eu comecei a imaginar todas as pessoas que me cuidaram e me acolheram naquele momento. O primeiro momento que eu mamei, o colinho, o berço, a cama, as pessoas que me deram roupinhas, que me trocaram fraldas. Então, quando tu começa a imaginar toda a tua existência, tu começa a honrar todo mundo, tu começa a agradecer todo mundo, e tu começa a fazer esse exercício de gratidão, e tu começa a sentir a gratidão, e ver que tu tem muito mais, milhares de motivos a mais para agradecer do que para reclamar de qualquer coisa que tenha acontecido. Então, foi um exercício que eu fiz há um tempo atrás, de honrar toda a minha existência, e aí ali eu percebi cada pessoa que passou, ela teve um toque especial. Desde o médico que cuidou a minha mãe, o médico que fez o parto, a enfermeira que cordou o cordão umbilical, a outra que enrolou, me trouxe para o colo da minha mãe, a casa que eu morei, as minhas tias que ajudaram a minha mãe nesse processo. Então, assim, gente, exercício de honra, exercício de amor, exercício de gratidão, de imaginar esse povo todo que esteve ali na tua vida. É muito mágico isso, sabe? É muito mágico. Então, o dia que eu fiz isso, Emerson, que eu vi que tu te empolgou, eu escrevi 5 páginas e eu não terminei. Eu parei na idade de 4 anos e eu não consegui, não terminei. Eu preciso arrumar um tempo de qualidade que vai demorar uma manhã inteira. Isso me levou metade de uma noite, eu entrei madrugada escrevendo meus motivos de gratidão por todas as pessoas que passaram. Aí tu imagina, eu consegui chegar na idade de 4 anos de tudo que eu lembro. Então, assim, imagina, eu vou levar pelo menos 10 dias a mais para escrever todos e vou preencher o caderno esse que eu separei. Então, façam isso, gente.
Faça essa imaginação, nossa, tudo que a minha mãe passou, hoje Dia da Mulher, tudo que a minha mãe passou. Perguntem para ela, liguem, agradeçam. Mãe, como é que foi teu parto? Foi tranquilo? Como foi? Me conta, qual foi o teu sentimento? E honrem, amem a mãe de vocês, amem. Porque se tu tem filhos hoje, é graças a ela. Se tu tem família hoje, é graças a ela. Se tu tem uma casa hoje, é graças a ela. Se a tua mãe não tivesse tomado a decisão de te ter, tu não estaria aqui nem a tua família. Se a tua avó não tivesse tomado a decisão de ter a tua mãe, ninguém da tua família existiria. Então, honre. É uma decisão e um ato de coragem. 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 Gerar uma vida, né? Durante 9 meses. Ter um serzinho maravilhoso dentro de si. A mulher é abençoada. É muito abençoada. Mesmo, tá? E tem muita coragem. Muita coragem mesmo. Aproveitando que tu tá falando, fala para nós a mensagem do dia da Bíblia. Vamos lá. Deuteronômio, tá? Quem não sabe Deuteronômio é a mensagem escrita por Moisés, tá? Então, Deuteronômio 31, versículo 6. Tá? Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês e nunca os deixará. Nunca os abandonará. E aí, falando um pouquinho mais, né, sobre essa questão, porque é uma promessa, né? Uma promessa de Deus, né? E essa promessa, ela é certamente, ela tem validade até hoje. Até hoje. Não temas, não tenha medo, porque o Senhor, teu Deus, é que vai contigo. Não te deixará nem te desamparará. Tenha coragem. Seja forte e corajoso. E o diante deles ali é deles no sentido mais completo da palavra, né? Dos desafios, dos temores, dos medos. Isso aí. Não vos atemorizeis diante deles, diante dos desafios das pessoas, das coisas, dos momentos, das doenças, dos desertos, né? Deus é convosco. Quer falar, Mônica? Sim, quero falar, sim, com certeza. Nós dois aqui, o Emerson. Só para complementar, Emerson, isso que tu falaste, né? A palavra de Deus, ela sempre parece que ela é sempre presente, né? Como tem uma passagem que diz, né? A palavra, parece que ela é pro momento para nós ouvir, para nós refletir, e ela sempre vai ser atual. Então, ontem, hoje e sempre ela vai estar atual, né? E aí quando ela fala sobre não temais, porque o Senhor vosso Deus, Ele está conosco. Então, diante de todas as situações do nosso dia a dia que acontecem, daqueles momentos mais desafiadores que nós temos, né? Nós sempre temos que fazer a seguinte pergunta: o que eu vou fazer diante dessa situação?
O que eu vou fazer diante dessa situação? Porque nós temos a todo tempo também as nossas escolhas a se fazer. Ou eu vou olhar para aquele momento desafiador, para aquele momento de dificuldade que pode ser que muitas pessoas estejam passando, e eu vou decidir. Ou eu vou ser uma vítima sofredora com isso que está acontecendo, ou vou ser um herói aprendiz. Então, quando você faz isso, você olha para essa tua dificuldade e você decide ou ficar se vitimizando, se lamentando, se murmurando, reclamando, blasfemando, falando palavras que os teus ouvidos não vão gostar de ouvir, nem eles e nem aqueles que estão próximos de você, ou você vai pegar algo de bom, algo que, mesmo às vezes sendo difícil de a gente ver algo de bom naquilo, mas tentar trazer aquilo como uma lição para a tua vida e procurar não errar mais, se tornar um herói aprendiz. Então a palavra, ela é perfeita, a gente precisa muitas vezes ter essa coragem de sair do deserto, a coragem de nos arriscar a dar esse passo de ousadia e não ficar naquela murmúria, e sim agradecer, porque aquilo em algum momento vai te dizer, tá aí. Foi nesse momento desse deserto que eu virei uma grande chave na minha vida. E quando a gente fala em decidir, muitas vezes em deixar algumas coisas para trás, até ontem eu coloquei um post, né, que falava sobre isso, que muitas coisas na nossa vida, elas precisam ser quebradas. Ciclos, muitas vezes, eles precisam ser rompidos para que as coisas se transformem em volta. Para que as coisas se transformem. E a palavra de Deus, quando você for olhar, ela sempre vai ser atual. Porque ela sempre vai ter algo para que você possa tirar como lição e refletir. Por isso que eu costumo falar, existem milhares de livros, vários livros que eu já li, que já indiquei para minhas coaches, que nós aqui já lemos, que nós temos como referência, como base na nossa formação. Mas o livro que nos dá as melhores lições, e ele sempre vai ser o atual, é a palavra de Deus. Por isso nós precisamos sim nos alimentar dessa fonte. E quando nós estamos bem alimentados, nós temos sim a coragem de tomar as melhores decisões. E quero deixar mais uma pergunta aqui, antes de passar para vocês. Também fazer mais algumas considerações. Quero perguntar especialmente a você, mulher, nessa data tão especial hoje. Se aquela tua criança hoje viesse te visitar, aquela menina que você foi um dia, se ela hoje viesse te visitar, o que ela diria para você? Ela sentiria orgulho da mulher que você se tornou? Ou o que ela estaria dizendo para você hoje? Qual é o passo de coragem que ainda você precisa dar na tua vida? Essa criança, o que ela diria para você? Ela estaria orgulhosa? Ou ela ainda diria assim, vai, dá um passo mais de coragem que você é capaz. Que você é capaz de enfrentar. Então fica essa reflexão também hoje, para que ao longo do teu dia você possa pensar se essa criança interior que está ainda aqui dentro de nós, que tipo de criança que ela foi? Ela foi uma criança feliz, ela foi uma criança alegre,
ela foi uma criança que passou por dificuldade, e o que ela diria para você? Você vai continuar se lamentando por aquilo que você passou, talvez lá atrás, que te doeu, que te machucou? Ou você vai ter coragem de dar um basta, de colocar algumas borrachas por cima, apagar, dizer não, isso eu não quero mais lembrar. A partir de hoje eu quero viver uma vida nova. E essa criança, ela vai vir com coragem, com alegria e com determinação a vencer, porque é isso que nós merecemos. Estar aqui nessa vida para ser feliz, para ser amada e para ser honrada. Quer falar? Mas não vou falar, e eu vou ser longa. Ah. As E mensagens, hoje, né? Eu só tô aqui para honrar a vida de cada uma de vocês, a reforçar a questão da palavra, né? Desse livro, a Bíblia, esse livro de sabedoria, que ele tá sempre atual. As mensagens são sempre, toda vez que eu abro e eu peço para Deus me guiar, me dar sabedoria, para que Ele me mostre a palavra que Ele quer que eu traga. E Ele me surpreende todos os dias quando eu pego e vou e encontro uma palavra que fala muito da palavra que nós escolhemos, né? Então Ele está sempre agindo e com certeza não é por acaso que a palavra que foi coragem, num dia tão especial como é o Dia da Mulher. E que essa palavra representa, sim, todas as mulheres. Porque todas as mulheres são corajosas. E amo a vida de cada um de vocês. E que vocês aproveitem esse dia maravilhoso. Vocês tenham grandes bênçãos nesse dia. Que Deus abençoe a casa de cada uma de vocês, a vida de cada uma de vocês. E que vocês vençam o deserto que vocês estão passando, porque a gente não sabe o que cada um está vivendo, mas a gente só pode abençoar a vida dessa pessoa e desejar com que ela passe da melhor forma possível e que ela comemore no final. Porque aquilo que está doendo e está machucando é aprendizado. Ela está aprendendo. Ela está ficando mais forte. Ela está sendo lapidada para voos muito maiores, para conquistas muito maiores. Tenha coragem, tenha fé, tenha amor, seja luz. E que vocês tenham um dia abençoadíssimo. E é uma honra estar hoje aqui com essas duas mulheres maravilhosas e com todas as mulheres que estão nos assistindo e vão nos assistir no dia de hoje. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Uau, amém. Recebo, amém. Bom, o que eu ia só complementar? Vocês sabem o porquê que a gente sente o friozinho na barriga e por que a gente recebe o estímulo da coragem? A gente recebe o estímulo da coragem quando a gente tem um desafio e o nosso cérebro ele fica pensando em como fazer e às vezes ele vai nas caixinhas e não acha e fica aquele frio do medo do que vai acontecer. É uma mistura ali de sentimentos e o nosso corpo produz algumas substâncias, inclusive a adrenalina, que nos causa aquele estresse momentâneo. E aí a coragem surge daí. Se nós olharmos lá para a nossa adolescência, o primeiro beijo, como é que foi? Aquele friozaço na barriga, aquele tremor, os elementos ali, o químico do nosso corpo a mil. E aí, a coragem de chegar perto da pessoa, de pegar a mão da pessoa, de abraçar a pessoa, de dar um beijo. Depois, quando casa, se junta com a pessoa, a coragem, o frio na barriga vem de novo, a adrenalina, tudo. Tudo, começa tudo de novo, né? Como nunca foi.
como sempre foi. Então, assim, isso é o estímulo para ter coragem. Tem pessoas que viveram coisas na infância ou dentro do ventre materno que não conseguem romper a barreira do tremor, do frio da barriga e ficam estagnados. Às vezes num emprego, muitos anos e não conseguem sair porque tem medo do novo. Às vezes, almejando uma nova profissão e também não conseguem. Às vezes as pessoas não conseguem nem trocar de casa, trocar de bairro, trocar de cidade. Recebe uma proposta em outro estado e não tem, bloqueia, porque o medo bloqueia. Então, a coragem, ela está intimamente ligada ao medo. E o medo, ele é necessário. Porque o medo vai fazer tu produzir esse monte de hormônio e o medo é como se ficasse fazendo assim, vai, 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 vai. Só que tem pessoas que bloqueiam. Por quê? Porque a coragem não venceu nesse momento, o medo venceu. Então, o convite é também para fazer essa reflexão. Quantas vezes eu me bloqueei e não fui para frente? O medo venceu a minha vida e não a coragem. Quantas vezes eu me bloqueei? Quantas vezes eu não dei o próximo passo? Quantas vezes eu não investi em mim mesmo, em um emprego diferente? Eu conheço pessoas que me disseram, Débora, preciso que tu me ajude. Eu tenho tantos anos, não vou dar muito detalhe que a pessoa vai saber, e eu ainda não tenho filho. E eu disse, tá, mas por quê? Porque eu tenho medo de ter filho. E aí eu fiquei pensando o que não deve ter acontecido. E não é meu coach, tá? É uma pessoa que eu conheço. E aí eu disse assim, tá, mas por que que tu não... Por quê? Eu tenho medo de não ser capaz... Eu tenho medo de não dar conta. De não ser capaz, de não saber cuidar. Eu tenho medo. Eu tenho medo de formar uma família. Gente, doeu em mim. Doeu, 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 doeu. Porque daí a Débora reviveu a cena de muito tempo atrás. O medo de não dar conta, o medo, um monte de medo. O que aconteceu? Deus é muito grande, porque quando tu tá ali bloqueado, às vezes aí Deus diz assim, não, tu vai ter. E aí tu reclama, murmura. Eu fazia faculdade de pedagogia na época, trabalhava em 2 escolas, fazia curso de teatro e ainda fazia curso de espanhol. Gente, consegue entender o que é uma agenda lotada? Consegui engravidar, não sei como. Foi o Espírito Santo. Não é à toa que meu filho se chama Gabriel, entendeu? Mensageiro de Deus. Então, assim, e é todo cheio de espiritualidade, porque ele tatuou anjo, ele é todo tatuado com símbolos de espiritualidade. Agora ele vai escrever INRI, vai fazer uma tatuagem escrito INRI, Ignis Naturis Renovator Integrum, que significa o fogo renova incessantemente a natureza. Não é à toa. Então, assim, aí aqui acontece o medo, estava bloqueando, vai, tenha a tua família. Então, foi assim, né? E aí foi um ato de coragem. Aí eu tive que ter coragem de carregar, cuidar. Algumas coisas eu não abri mão, aí fui mantendo as 2 coisas. Quando eu vi que não dava conta mais, porque não sei se você sabe, eu tenho um filho de 1,83 m e eu tenho 1,54 m. Então, assim, foi uma gravidez desafiadora. Uma pessoa extremamente grande veio de mim, alta, e o corpo grande. Então, assim, eu tive ele muito antes. Foi muita coragem, muita coragem, muita coragem. Coragem de abrir mão naquele momento dos sonhos, porque eu não queria sair da pedagogia, acabei saindo da pedagogia. Coragem de abrir mão dos cursos, de abrir mão do trabalho na época. Foi coragem em cima de coragem. E o frio na barriga me acompanhando o tempo todo. Aquela reflexão anterior que eu falei sobre honrar as mães e as mulheres, sabe qual é a diferença? A diferença é que tu não vai ter o frio na barriga. Quando tu for parar para refletir, o frio da barriga não vai vir. E sabe por que a gente não honra as outras pessoas às vezes? Porque esse friozinho da barriga não vem. Aí a gente acaba não tendo a coragem de honrar. E aí, essa reflexão ela é tão interessante porque a gente vai ter a
hoje a gente vai ter que ter a coragem da coragem. Ou seja, tu vai ter que pegar e ter coragem de olhar e honrar as mulheres da tua vida sem ter o friozinho da barriga, sem ter o medo, sem ter a adrenalina toda, entende? Eu acho mais fácil, mas é um processo. Agora tem pessoas que não vão fazer, que vai bloquear, que o sabotador vai vir e não vão fazer o exercício. E aí, mais coragem ainda, aquelas que vão ligar para as tias hoje, que vão ligar para as avós, que vão, se quem tem bisavó, vão ligar para a bisavó, que vão fazer que nem o Emerson falou ontem, que foi na casa da avó e beijou, abraçou, e a avó dele perguntou, por que é isso? Porque eu te amo, só isso. É simples. Então, gente, o amor é simples, honrar é simples, o ato de coragem nem tanto, mas se tu começa a treinar a coragem, se torna simples. Paulo Vieira fala muito de treine até se tornar. Tu quer se tornar corajoso? Treina, tenha frio na barriga, treina, tenha frio na barriga, tenha coragem, frio na barriga, coragem, medo, tudo treina até se tornar. Hoje, façam esse exercício. Olhem para as mulheres da tua vida. Faça a honra, honre cada uma delas. Distribua flores. Leva um chocolate para quem gosta, de preferência meio amargo. Ame essas mulheres, faça um prato delicioso para elas. Visite as mães, as avós, as tias, as madrinhas. Todas essas mulheres que compuseram a tua vida. Faça isso. Tenha coragem. Essa coragem que não precisa do friozinho da barriga, que é a coragem da coragem. Tá bom, gente? A gente vai ter que encerrar, porque o Instagram vai derrubar nós a qualquer instante. Eu agradeço muito a vida de cada mulher que esteve aqui. Quem está entrando agora, que eu vi que tem muita gente entrando agora, entra lá no link da bio, depois, no link da Mônica, ou no meu link, ou do Emerson, a gente vai deixar gravada a live, e dá uma olhada, porque vale muito a pena você conferir o que nós falamos aqui hoje. Foi uma live incrível, de muita consciência, eu espero que cada uma ame o conteúdo e transborde na vida das outras pessoas também. Tá bom? Gratidão pela vida de vocês. Eu desejo e decreto aqui, declaro na vida de cada um, que cada dia mais e mais você honre os teus ancestrais, honre as mulheres da tua vida, honre o feminino da tua vida, honre, ame. Cada dia mais e mais você enxergue as flores que estão na tua vida. Tá bom? É isso. Beijo grande, uma excelente quarta-feira. Recebemos. Beijão. Amamos a vida de cada um de vocês. Honre a todas as mulheres e compartilhe essa live. Pode ser que muitas estejam precisando ouvir tudo o que a gente falou. E quero aqui também honrar a vida de cada uma de vocês, mulher que esteve nessa live, de você, mulher que vai assistir essa live. E principalmente honrar aqui nesse dia tão especial, que depois eu vou compartilhar com a minha família, essa live de hoje, honrar a vida da minha mãe, que me gerou como uma filha tão especial. Honrar a vida das minhas tias, que me ensinaram a ter uma fé inabalável. Honrar a vida das minhas avós, que me ensinaram desde pequena a rezar, a orar e a ter fé. Então, estou aqui para honrar mais uma vez a vida de cada ser, de cada ser de luz, de cada mulher especial que passou pela minha vida e das mulheres especiais que também estão presentes em minha vida nesse dia de hoje. Amo a vida de cada uma de vocês. Que Deus possa iluminar, que Deus possa abençoar, que Deus possa hoje te trazer ainda mais coragem. Que você, mulher, possa hoje se dar um presente, de se olhar no espelho, de dizer para você mesma, eu me amo, eu sou linda, eu sou um ser especial criado por Deus. Tenha essa coragem, se ame, se abrace, se presenteie
com algo especial para você. Compre um presente para você. Se arrume para você, porque quando você se arruma para você, é um momento especial. Porque você é linda, mesmo diante de todas as suas feridas, todas as dores. Então, se dê esse presente, se arrume, se ame para você. Deus te abençoe e esperamos você amanhã. Abraço de 40 segundos e muitas surpresas de amor. Hoje Beijo. eu vou te fazer surpresa de amor. Surpresa de amor, hein? Até logo. Até amanhã. Amanhã.